próximo. Do lado de fora, os pacientes esperam a vez de fazer uma radiografia. Do lado de dentro, o técnico em radiologia precisa estar devidamente protegido da radiação para que o seu trabalho, tão importante para a saúde dos outros, não prejudique sua própria saúde. Este programa é um alerta aos profissionais que trabalham com radiação ionizante, em especial aqueles que trabalham em setores de complemento de diagnóstico, operando aparelhos de raio-x. E é muito importante para todos, mesmo para quem não trabalha nesta área. A radiação ionizante é aquela que tem energia suficiente para arrancar elétrons da matéria. Explicando melhor, o corpo humano é formado por partículas invisíveis a olho nu, chamadas átomos. Os átomos, por sua vez, são formados por partículas ainda menores, entre as quais estão os elétrons. Quando as pessoas são expostas à radiação ionizante, como os raios-x, por exemplo, os elétrons se soltam dos átomos, alterando a estrutura da matéria que forma o corpo humano. A interação da radiação ionizante com o organismo humano, ela é capaz de produzir radicais livres de oxigênio. E que depois esses radicais livres atuam de certa forma, interagindo com a membrana celular e com a célula de uma forma geral, lesando em diversos graus a célula. E a partir daí, ela faz uma reação em cadeia. Ela produz lesão numa célula, essa célula lesada produz material citotóxico, que a gente chama, com toxicidade celular, que vai lesando daí em diante outras células. O próximo. Dificilmente as pessoas que se submetem a radiografias eventuais sofrerão consequências da exposição excessiva à radiação. O risco existe essencialmente para o profissional que realiza o exame. Além do conhecimento para posicionar o paciente e operar o equipamento, produzindo assim uma radiografia de qualidade, o técnico deve estar informado sobre os aparatos que devem ser utilizados para reduzir a dose de radiação que ele vai receber. Normalmente, quando nós temos que conter um paciente ou fazer um exame de leito, nós utilizamos um casaco, que é de chumbo, que é um avental, que eu vou colocar para você ver. Protetor de tireoide, né, para proteger a glândula tireoide. Todos os efeitos seriam minimizados utilizando os equipamentos de segurança. E quando contém um paciente, também luvas, né, se for segurar diretamente um paciente, que não é o nosso caso aqui. Para que serve o dosímetro? O dosímetro serve para saber qual foi a quantidade de radiação que eu acumulei durante um mês. O dosímetro é o que a gente chama de monitor. Ele é individual e intransferível. Ele é um objeto que tem um cristal dentro e que mede a quantidade de radiação. Vem uma dosagem ao término do mês que a gente verifica se houve exposição indevida do funcionário, do profissional ou não. A portaria 453 do Ministério da Saúde foi estabelecida em junho de 1998, né, quando ela estabeleceu políticas para a prevenção de raio-x odontológico e radiodiagnóstico no território nacional. Essa portaria, ela estabelece desde mecanismos de práticas, né, sob o ponto de vista de legislação, de normatização, dos ambientes de trabalho, das condições de proteção, dos controles de qualidades em equipamentos, toda uma série de procedimentos que são estabelecidos como se fosse um capítulo técnico que versasse sobre a questão da prevenção da exposição e dos mecanismos de que podem ser utilizados tanto do seu ponto de vista no ambiente e também junto aos trabalhadores, para que possam ser prevenidos a exposição a radiações ionizantes. A legislação, então, no caso, é uma norma da CENEM, a 301, que estabelece diretrizes básicas de radioproteção. Essa norma em vigência no Brasil aí, ela foi alterada, a última alteração dela é em 1988, e ela estabelece, então, o limite de 50 milisievert por ano para trabalhador. Para público, o limite é 1 milisievert ano. Na verdade, o empregador deve se buscar, então, a orientação, do seu ponto de vista, dos técnicos que estão responsáveis por essa dosimetria, por esse controle dosimétrico, porque uma vez ultrapassado o limite, está indicando uma exposição excessiva.
Ao empregador cabe ainda realizar a manutenção dos equipamentos, zelar pela blindagem das salas de raio-x, oferecer treinamento periódico aos técnicos em radiologia e exigir que eles usem todos os aparatos para evitar consequências mais graves da radiação ionizante. A maior consequência da radiação ionizante no organismo humano são as modificações celulares a nível de DNA. A gente tem algumas lesões de pele, temos lesões cromossomiais, aberrações em fetos, leucemias e cataratas. Basicamente, são modificações celulares causadas pela ionização das radiações. Na verdade, as radiações ionizantes são efeitos estocásticos. Eles se acumulam ao longo dos tempos e mais à frente a gente pode ver. Podem vir com 2 anos, depende, é diretamente proporcional à quantidade de radiação e o tempo que esse profissional se expôs à radiação. Que não acontece normalmente hoje, porque a maioria dos serviços trabalha com monitores de radiações, barreiras plombíferas, vidros plombíferos, trabalham dentro das normas de segurança. Apesar de todo o risco que a atividade oferece, muitas clínicas e hospitais do país parecem desconhecer as exigências da Portaria 453 do Ministério da Saúde. O dia a dia enlouquecedor e as péssimas condições de trabalho também parecem anestesiar os técnicos de radiologia no que se refere aos cuidados com a própria saúde. Nós observamos que muitas vezes os trabalhadores eles abrem mão dos mecanismos de proteção, até muitas vezes associado ao desconhecimento, outras vezes associado a um comportamento coletivo. E a partir daí eles começam a abrir mão dos mecanismos de defesa, proteção individual, por exemplo, o uso do avental, o uso de um dosímetro. Eles começam a abrir mão desses mecanismos por muitas vezes não acreditar, ou até por observar que o grupo de trabalhadores, colegas deles, não utilizam aqueles mecanismos. Muitas vezes, quando alguém surge, então, para utilizar esses mecanismos, passa a ser diferenciado do grupo. Então, isso é um mecanismo de defesa que é estabelecido num grupo normalmente exposto a uma situação de risco. Muitas vezes o trabalhador não tem dimensão do que representa o uso do equipamento de proteção individual. O que o avental de chumbo pode representar em termos de minimização da exposição à radiação no seu corpo humano. E o que isso representa a longo prazo para a sua vida. Não há um dimensionamento disto, até quando se é colocado o equipamento disponível para o trabalhador. Então, essa é uma lacuna importante e que os estudiosos, as pessoas comprometidas com os treinamentos, têm que levar em consideração. Como levar a informação para o trabalhador para que ele saiba os mecanismos de fato que existem para proteger a sua saúde. Lógico que o equipamento de proteção individual não elimina o equipamento de proteção coletiva, ou seja, quais são os mecanismos que a instituição, o estabelecimento deve dispor para proteger de maneira coletiva a exposição à radiação dos seus trabalhadores. Muitos problemas relacionados com a saúde do trabalhador poderiam ser resolvidos ou amenizados com a oferta de melhores condições de trabalho. Por outro lado, de nada adianta salas blindadas e bem aparelhadas se o trabalhador não recebe treinamento adequado, que lhe permita conhecer e utilizar os equipamentos de proteção e seguir os procedimentos básicos de segurança. Quando se especializam em radiologia, os técnicos são informados dos direitos e deveres da sua atividade. Mas a instituição que o contrata pode colaborar para sensibilizar este profissional, mostrando-se zelosa pela sua saúde. Quando o profissional se sente valorizado, responde trabalhando com dedicação, o que só traz benefícios para o empregador. Fundacem, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.